Olá pessoal, então dessa vez eu vou gravar um vídeo sobre LibreOffice Impress, né? Eu vou mostrar então a interface gráfica e também vou mostrar para vocês ali as primeiras operações com texto, formatação, layout de slides, ok? Então aqui nós temos os ícones para acesso ao LibreOffice Impress, que é o componente para criação de apresentações, né? O equivalente do PowerPoint da Microsoft. Então, nós podemos abrir por esse ícone aqui ou por esse daqui, né? Caso não estejam disponíveis esses ícones na sua área de trabalho, você também pode clicar aqui embaixo no menu Iniciar e começar a digitar as primeiras letras do programa. Eu vou digitar aqui IMP de Impress, né? Então aqui ele já me mostra o atalhozinho. Vou clicar aqui. E ao carregar o programa, ele já mostra uma caixa de diálogo aqui, onde a gente pode então escolher um layout já pré-definido. Nós vamos clicar aqui em cancelar e seguir com o layout em branco. Então essa é o layout do Impress. No painel esquerdo aqui nós temos as miniaturas dos slides. Na parte superior temos as barras de ferramentas. E aqui no painel do lado direito nós temos então o painel de propriedades. Esse painel aqui ele se modifica conforme o que está selecionado na parte central, que é a área de design dos slides. É aqui que a gente mais vai trabalhar. Então, se eu não tenho nada selecionado, ele me mostra opções aqui de slide, figura de fundo, formato e a parte dos layouts, tá? Então, para adicionar texto, basta clicar aqui, conforme a própria instrução diz. Então, clique para adicionar texto, vou clicar aqui, vou colocar aqui então, LibreOffice Impress aula 1. Vou colocar meu nome, é importante, né, para quem vai assistir a apresentação saiba, né, quem é que está apresentando e alguma informação de contato. Então eu vou colocar aqui meu e-mail. Nós temos aqui então esse layout 16:9, que é mais recomendado para telas e projetores mais largos, widescreen, né? Se a gente quiser mudar para o formato antigo, que é o 4:3, nós podemos simplesmente clicar aqui e escolher então o formato 4:3, tá? Então ele vai ficar desse jeito aqui. Essa caixinha aqui, não se preocupem que tá aparecendo desse jeito assim, ó, clique para adicionar título. Ela, na hora da apresentação, não vai aparecer, tá? Então não se preocupem com isso. Então, nós vamos agora incluir um novo slide, tá? Existem vários caminhos para isso. Um deles é usar esse botãozinho aqui, na barra de ferramentas, ó, com, né, novo slide. O atalho aparece ali também, Ctrl M. Nós ainda podemos, aqui pelo menu Slide, novo slide, ou, né, o que eu estou mais habituado a fazer, clicar com o botão direito aqui em cima e escolher aqui a opção, então, novo slide. Ou até mesmo duplicar o slide, caso seja o caso. Então, eu vou aqui, novo slide, ok? Então aqui, ó, vejam que ele já mudou o layout. Antes nós tínhamos, né, o layout de título e esse slide agora ele ficou com uma caixa de título e uma caixa de texto aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui adicionando texto. Né? Enquanto o texto está aberto, vejam que esse painel aqui se modificou de forma a permitir alterações, né? Alteração do tipo de letra, então essa caixinha aqui, do tamanho, das formatações de negrito, itálico, temos aqui sublinhado, taxado, sombra.
Aqui são dois botõezinhos para aumentar ou diminuir tamanho de fonte. Temos cor da letra, cor do realce, que é como se fosse uma caneta marca-texto, né? Então, antes de usar essas opções aqui, a gente precisa, com o mouse, né? Eu vou clicar e arrastar, selecionar uma partezinha do meu texto para então aplicar a formatação, tá? Se eu simplesmente, do jeito que tiver aqui, ó, só clicar... Opa! Né? Se do jeito que tiver aqui, ó, eu só clicar no negrito, não vai acontecer nada. Né? Então é sempre importante, seleciono primeiro o meu texto e depois eu aplico a formatação. Se eu quiser cancelar, eu clico de volta nesse mesmo botão. Ó. Então aqui eu ligo e desligo o negrito. Itálico, sublinhado, taxado, sombra, né, cor da letra. Se a gente clicar aqui no triângulozinho, tem a paleta de cores. Então, está aqui em vermelho. Se a gente clicar na borda da caixinha, também temos as opções de formatação. Tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, tamanho 48, negrito, a questão do realce. Vejam, né? Parece uma caneta marca-texto. Aqui temos as opções ainda de sobrescrito e subscrito, e aqui espaçamento de caracteres. Ainda, né, falando aqui do painel de formatação de caracteres, nós temos alinhamento do parágrafo, né? Então, esquerda, centralizado, direita, justificado. Isso aqui é bom para quantidades um pouquinho maiores de texto, se bem que em apresentações o ideal é a gente colocar o mínimo de texto possível, tá? Para não deixar o slide muito carregado e não deixar o espectador lendo os slides ao invés de prestar atenção no que a gente tem a dizer, tá? E aqui da mesma forma eu vou clicar e vou colocar aqui alguns tópicos, né? Eu vou criar uma, só para preencher aqui essa caixinha, eu vou criar uma lista de frutas, tá? Né? Então, por padrão, né, quando a gente adiciona texto, ele coloca esses marcadores aqui na frente. A gente pode ativar ou desativar esses marcadores clicando aqui no lado. E se usar esse botãozinho aqui, ó, a gente muda, ao invés de marcadores com símbolos, a gente usa marcadores numerados. E ali com relação ao alinhamento, que eu não havia demonstrado, nós temos então ó, centralizado, direita, e o justificado, esse aqui só vai aparecer quando a gente tem quantidades um pouquinho maiores de texto. Vou fazer a demonstração aqui. Então vejam que à medida que a gente vai preenchendo mais texto aqui, ele vai diminuindo o tamanho da fonte para que caiba naquele espaço, tá? E aí, ó, com o alinhamento aqui à esquerda, ó, ele fica desalinhado aqui nesse lado. Centralizado, direita, justificado. O justificado ele fica retinho tanto aqui na margem esquerda quanto aqui na margem direita, tá? Então, esses são alinhamentos. Dificilmente, na prática, assim, a gente usa muito pouco, né? Geralmente a gente, como é pouco texto, a gente geralmente deixa alinhado à esquerda, tá? E quando a gente está fazendo listas e quer fazer listas com múltiplos níveis, tá? Esses dois botõezinhos aqui são muito importantes, tá? É o botão rebaixar e promover, ou, né, deslocar à direita com um nível menor, por isso que é rebaixar, ou deslocar à esquerda com um nível principal, né, como diz aqui, promover. É como se a gente tivesse, por exemplo, capítulo, uma seção dentro do capítulo, depois uma sub-subseção, né? Uma divisão hierárquica,
tá? Então a gente faz a hierarquia promovendo e rebaixando os itens aqui, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, na banana, alguns tipos de banana. Por exemplo, banana maçã, banana branca e banana nanica. 3 tipos de banana. Só que se a gente olhar do jeito que ficou aqui, parece que são. Eu estou repetindo a fruta e que branca. Branca é uma fruta? Não, branca na verdade é um tipo de banana, nanica também, né? Então o que a gente faz, pessoal? A gente marca, né, dá um cliquezinho aqui e aí usa o botão para deslocar à direita. Tá? Procurem não colocar espaços em branco e tentar fazer essa alteração manual. Usem esses dois botõezinhos aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó, se eu quiser fazer mais itens de uma vez só, vou pegar, ó, branca e nanica, vou deslocar então para a direita aqui, ó. Ele também automaticamente, conforme o nível, ele muda o caractere, o marcadorzinho que tem aqui, né? E esse símbolo aqui a gente também não precisa digitar, né? Ó, eu digitei a palavra abacaxi, ou estou aqui no final, melancia. Eu pressiono a tecla Enter para avançar para o próximo item, ele já coloca um marcadorzinho ali para mim. Se eu não quiser, aí eu uso Backspace, eu apago aqui. Uma coisa que eu costumo fazer nos meus slides também, né, é modificar o espaçamento entre as linhas. Tá? Então, esse espacinho aqui, essa caixinha onde eu estou com o mouse agora, apontando ali, é a caixinha do espaçamento entre linhas. Então, eu posso diminuir o espaço, aqui está já em 0, ou eu posso aumentar o espaçamento entre as linhas. Ó, vejam lá, ele está diminuindo a fonte para que caiba, para que dê espaço entre um item e outro. Né? Eu estou clicando aqui no painel direito, mas notem do lado esquerdo, ali na parte central do slide, o que acontece quando eu clico ali na mudança de espaçamento. E tem esse daqui do espaço acima do parágrafo também. Tá? Esse aqui é o espaço embaixo, esse aqui é o espaço em cima. Então eu vou zerar os dois, ó, o texto fica bem compacto, uma linha colada na outra. Né? Então, geralmente eu coloco o espaçamento usando essa caixinha aqui. Então, esses são as ferramentas de texto mais usadas. Tá? Eu vou agora fazer o seguinte, ó, eu vou modificar o layout desse slide para esse daqui, ó, 2 conteúdos. Ele vai preencher então com 2 caixas na parte inferior. Então ele vai deixar aquela lista de frutas ali e agora, clicando aqui, ele mudou o layout do slide e adicionou uma segunda caixa, em que eu vou colocar também o nome de algumas ferramentas, né? Por exemplo, martelo, alicate, chave. Chave também nós temos vários tipos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar um nível e vou botar aqui, então, chave de fenda, chave Phillips, chave de boca e assim por diante, né? Um atalho muito útil, né, que eu uso bastante, para selecionar tudo. Tá? É o atalho Ctrl A. Então eu vou pressionar o Ctrl A e aí a gente pode, por exemplo, aqui ó, mudar o espaçamento, mudar aí a cor da letra, enfim, as formatações que vocês desejarem fazer. Na experiência que eu tenho, assim, quanto mais a gente mexe nas formatações aqui, pior fica. Né? Então, às vezes, menos é mais. Tá? E uma opção que eu ainda não mostrei para vocês como fazer, né? Eu vou então marcar o texto e eu vou trocar o tipo da lista aqui, ó, para lista numerada. Ó, então, item 1, 2, 3. Aqui é um novo nível, ele reiniciou a numeração.
Tá? Nesse nível específico, se eu quiser, eu ainda posso trocar e colocar um outro tipo de numeração, né? Por exemplo, ABC, né? Ó, ABC. Agora eu vou incluir mais um item no final da lista. Ó, vejam que ele automaticamente já pega a letra D. E se eu voltar para o nível principal, usando o botãozinho promover, né? E eu voltar o layout da lista aqui, né? O tipo da numeração para a parte numérica, como era, ó, vejam que ele continua a numeração. Então, evitem de fazer essas numerações manuais aqui. Dá para fazer? Dá, né? Mas usando as ferramentas de forma correta, a gente poupa um bocado de trabalho, né? Então, eu poderia colocar aqui um esquadro, que é uma ferramenta muito usada aí na marcenaria e carpintaria. Beleza? Outra coisa que a gente pode modificar no nosso slide para aproveitar melhor o espaço, tá? Conforme onde eu pouso o mouse, né, vocês vão notar, prestem atenção no mouse aqui, ó. Ó, ele modifica o ponteiro do mouse e coloca essa cruzinha. Essa cruzinha serve para selecionar essa borda invisível que tem aqui ao redor, tá? Então, dessa forma, eu consigo até, ó, alterar a posição da caixa e também eu posso aumentar o tamanho dela, caso seja necessário incluir mais itens e eu não quero que o texto fique muito pequeno, eu posso aumentar também o tamanho da caixa, tá? E se eu não gostei e quiser voltar tudo ao layout padrão, eu venho aqui, né, clico de volta no layout e ele arruma o tamanho das caixinhas conforme a configuração padrão do slide. Obviamente, também podemos criar slide com quantidades maiores de texto, né? Aqui eu vou voltar para o layout de uma coluna. E se eu quiser fazer, por exemplo, uma definição, né, de algum termo. Por exemplo, eu estou falando sobre algoritmos, né? Algoritmos, né, são conjuntos de passos ordenados para resolver um problema em informática, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar algoritmos, vou pressionar um Enter, tá? E aí, para avançar para a direita, ó, de novo, eu vou usar esse botão aqui. Um atalho que, não sei se vocês perceberam, eu acabei de usar e depois apaguei, é a tecla Tab no teclado, né? Bem no lado esquerdo, a quarta tecla de baixo para cima. Então, eu pressionar a tecla Tab, ó, ele avança um nível aqui, e aí eu posso escrever a definição, né? É um conjunto ordenado de instruções computacionais para resolver um problema, né? Aí eu dou um Enter, e aí para voltar para o nível principal, eu posso usar Shift Tab, tá? Aí ele volta para a esquerda. Então, ó, o Tab avança, eu posso usar quantas vezes eu quiser, e Shift Tab ele vai voltando para o nível principal. Então, por exemplo, programa é um algoritmo já escrito usando uma linguagem de programação, tá? Então, evitem de colocar muito texto nos slides, né? Se colocarem só tópicos, é melhor, ok? E aqui a gente esqueceu de colocar título, então vamos botar aqui definições. Então é só clicar dentro da caixinha e começar a digitar, tá? Então, em resumo, né, nesse vídeo a gente abriu o LibreOffice Impress, mostrei um pouquinho para vocês o layout dele, vimos aí como incluir novos slides, como adicionar texto nos slides, como alterar o layout e algumas propriedades de texto, né, conforme está mostrado aqui, tá?
Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Um abraço a todos e até o próximo.